for pra te adorar, para que eu nasci. Se não for pra te servir, porque estou aqui. Sim, eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Aleluia, nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Senhor, e nós celebramos o teu nome nessa noite, Jesus. Hey, yeah. Oh Jesus, nós não conseguimos enxergar outra razão para a existência a não ser te adorar, Deus. Nós não conseguimos enxergar outro motivo, Deus, de nós estarmos hoje aqui a não ser te adorar, Deus. Todo o nosso ser, Deus, tudo que há em nós anseia, Deus, te adorar, Pai. Todo o nosso ser, Deus. Por isso nós entregamos, Deus, o nosso coração a Ti, Deus. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, Pai. Meu coração é Teu, meu coração é Teu pra sempre.
pra sempre e sempre, pra sempre, pra sempre, pra sempre. Eu sou teu e tu és meu. Por isso que nós estamos aqui, Jesus. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Ai, Jesus, nós te adoramos, Pai. Nós te adoramos, Jesus. Oh, Pai, nós fomos criados por louvor e honra do Teu nome, Jesus. Mas muitas das vezes nós nos esquecemos disso, Deus. Muitas das vezes, Deus, nós achamos que simples mãos levantadas é o suficiente, Deus. Muitas das vezes, Deus, nós esquecemos, Pai, que há muito mais de Ti para contemplar, Jesus. Nós esquecemos disso e ficamos satisfeitos com o pouco, sendo que há muito, muito mais, Jesus. Muito mais. O véu já foi rasgado, querido. O véu já foi rasgado. Quando há muito
ti pra contemplar, arrogantes por tão pouco, quando há muito mais de ti pra alcançar. O que é que mostras aos anjos? Um relance ao canto santo. Nós declaramos que só tu és santo, Jesus. Só tu és santo, Jesus. Vem, vamos entrar na presença, pelo véu rasgado ao lado do Senhor, nos aproximar sem nenhum temor do sumo sacerdote, nosso intercessor. O que é que mostras aos anjos? Um relance ao canto santo. Você pode declarar isso? Santo, todo-poderoso, que há de vir, digno de receber a glória, a honra e o louvor. Santo, todo-poderoso, que era e há de vir, digno de receber a glória, a honra e o louvor. Dia e noite, sem cessar, nossa voz subirá. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Dia e noite, sem cessar, nossa voz subirá. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Nossa voz subirá, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Dia e noite, sem cessar, nossa voz subirá. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Só Ele é digno. Adoramos Jesus. Digno és tu, Jesus. Digno, digno. Santo, todo-poderoso, que é e era e há de vir. Que todo joelho se dobre ao esse nome, digno de receber a glória, a honra e o louvor. Dia e noite, sem cessar, subirá, digno é o Cordeiro. Até que o Senhor venha, nós iremos declarar que digno é o Cordeiro. Dia e noite, sem cessar, nossa voz levantará o teu nome. Digno é o Cordeiro.
Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo é o Senhor. Levantai, ó portas eternas. Levantai, ó portas eternas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso nas batalhas. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele era o Rei da Glória. Ele é a fiel testemunha. Ele é o primogênito entre os mortos. Ele é soberano entre os reis da terra. Ele é o Alfa, ele é o Ômega. Ele é sol da justiça. Ele era, ele é, ele há de vir. Ele vive pelos séculos dos séculos. Ele tem a chave do inferno e da morte. Os seus olhos são como bronze, são como chama de fogo. Os seus pés são como bronze polido. A sua voz é como de muitas águas. Ele é, ele era, ele há de vir. Ele é todo poderoso. Em breve certamente ele virá. O Cristo, Filho do Deus vivo. Em breve certamente ele virá. Pai Santo, você pode declarar isso? O Santo é o Senhor, Deus poderoso, digno de louvor. Esse é o nosso Deus. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, Santo. Aleluia, Santo. Você pode repetir isso mais uma vez? Santo, Santo. Todos como um lindo coral, levante as suas mãos e declare isso. Vamos lá, levante as suas mãos e declare que só Ele é santo, poderoso, digno de louvor. Você está declarando nesse momento que Ele é poderoso, que Ele é santo, que não há outro. Ele é poderoso, Ele é poderoso. Esse é o nosso Deus, é esse que tem cuidado de você. É o Senhor Poderoso. Por que você se preocupa tanto, sendo que é um Deus poderoso te guardando? Digno de louvor, tu és santo. Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Aleluia, aplauda a esse Deus que é santo, que é soberano. Boa noite, queridos. Graça e paz, amém?
Nós vamos ficar um pouquinho sentados. Você pode ficar em pé, queridos, em nome de Jesus. Eu sei que você já adorou o Senhor, já louvou, levou a adoração a Ele. Mas agora a adoração vai ser para chamar a atenção do nosso Senhor para esse momento agora, antes da palavra. Amém? Vamos adorar Ele. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. A tua voz foi colocada na tua vida com um propósito, para adorar o Senhor, queridos. Não prive. Você tem o privilégio de entoar cânticos ao nosso Senhor. Adore a Ele. Só Ele é digno da tua adoração. Apenas peça, só peça. Você pode fechar os teus olhos por alguns minutos. Saímos dos nossos lares. Eu tenho a plena convicção que nós saímos dos nossos lares com um propósito: adorar aquele que reina para sempre. Mas muitas das vezes as preocupações, as ansiedades lhe roubam isso. E em nome de Jesus, nessa noite, esse lugar vai estar saturado pela glória do Senhor, porque nesse lugar só há espaço para verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. E nós vamos agora juntos em uma só voz adorar outra vez o nome do Senhor, dizendo que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é o alfa, que Ele é o ômega, que Ele é o princípio, que Ele é o fim. Ele é o Rei da glória, Ele é o Senhor da glória, é Ele que luta as tuas guerras. Oh, Espírito Santo, vem com a tua glória nesse lugar. Que todo espírito contrário, que todo espírito contrário à tua voz, à tua presença e à tua palavra seja neutralizado através do som da adoração da tua igreja. Aquele que reina, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração é dado somente ao Senhor,
o Pai das luzes, o Príncipe da paz, o Alfa, o Ômega, o El Shaddai, o El Nissi, aleluia. Ele é digno da tua adoração. Então adore, exalte o nome dele, porque o Cordeiro é digno, o Cordeiro é santo. Foi ele que se entregou em meu e teu favor, foi ele que nos deu vida e abundância, aleluia. Aplauda o nome do Senhor nessa noite, aleluia. Glórias ao Senhor, porque ele é digno, ele é santo, santo, santo eternamente, aleluia. Pode tomar o seu assento, irmão. Louvado é o nome do Senhor. Mais uma vez é uma honra estar aqui para estar trazendo à igreja uma palavra. Eu queria estar compartilhando algo que o Senhor colocou em meu coração. Está lá no livro de Tiago, capítulo 1, do versículo do 2 ao 4, 2 ao 4, tá? Tiago 1. Diz assim a palavra de Deus, querido, aos nossos corações nessa noite. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passares por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Vou repetir, queridos. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Pai, é na autoridade do nome de Jesus Cristo que adentramos em Tua presença e apresentamos a Tua palavra, que é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que uma faca de 2 gumes, Senhor, e ela apta para discernir os pensamentos. Estar aqui, Senhor, apenas eu como instrumento. Oh, doce Espírito Santo, fala-nos nessa noite ao coração da Tua amada igreja. Tudo isso nós te pedimos e já te agradecemos no nome poderoso de Jesus Cristo. Fazendo panorama, queridos, muito rapidamente do livro de Tiago. Tiago está escrevendo, queridos, aqui especificamente para, vou colocar assim, os judeus cristãos, ou seja, aqueles judeus que se converteram, aqueles novos convertidos ao cristianismo, e que provavelmente estavam dispersos na Palestina e além da Palestina. Que ele começa dizendo assim, no versículo 1, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Então Tiago, ele escreve para a igreja, porque nós vimos aqui, lemos que ele começa o versículo 2 dizendo, meus irmãos. Então essa palavra, querido, ela é diretamente para a igreja. E bem provável, querido, para aqueles irmãos que sofreram as primeiras perseguições da igreja. E ela é uma carta objetiva e é uma carta direta, queridos. E ela é baseada no Sermão da Montanha, levando ao encorajamento de uma vida ensinada pelo nosso Senhor Jesus. Esse é mais ou menos o panorama. Eu não quero me aprofundar nos outros capítulos, porque eu quero me deter apenas
nesses 3 versículos que nós lemos. E quando nós lemos esses 3 versículos, ele fala de provações. Então, o que é provação, queridos? Provação é o ato ou efeito de provar. É uma prova. E esse provar, ele vem do latim probo, que significa aprovar. Provações é uma prova que vem do Senhor, queridos. E aí, quando nós pegamos esse aprovar ou provar no verbo e aplicamos ele, olha que exemplo interessante. Experimentar uma peça de vestuário antes de o alfaiate a concluir, para que este lhe corrija os defeitos. Vou tirar o alfaiate e vou colocar costureira, né? As mulheres que gostam de ir na costureira, geralmente. O homem não, o homem já compra feito. Mas a mulher, quando compra um vestido que ela não gostou muito, ela procura a costureira. Para esse provar está aqui inserido nesse contexto que a pessoa compra um vestido em que o alfaiate ou a costureira ainda não concluiu e experimenta. E essa costureira ou alfaiate vai tirando os defeitos da roupa e moldando ao seu corpo. Então, provação, ele é uma prova, queridos, que cá para nós, todos nós temos que passar. Eu vou te dizer que Tiago não encheu linguiça, como diz o pastor Elisaí, porque ele disse diversas provações. Ele não disse aprovação, mas diversas. Mas o problema, queridos, aqui não é a provação em si, mas como enfrentamos e o que gera em nós. Porque se todos nós vamos passar por provações, todos nós, então o problema não é esse. O problema é como nós vamos enfrentar e o que depois ela vai gerar em nossas vidas. Então, o que Tiago quer nos ensinar nessa noite, queridos? Vamos adentrar ao texto. E o primeiro ponto que eu queria frisar aqui é motivo de grande alegria. Olha só o versículo 2: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passares por diversas provações. Ponto. Eu falei que o problema não é a provação, é como nós vamos passar por ela. Tiago nos ensina algo muito forte. O primeiro ponto a ser tratado é que quando nós estivermos passando por provações, Tiago está falando que é um motivo de grande alegria. Não é de alegria em si, é de grande. Cá para nós, queridos, só para nós. Não deixe outras pessoas escutarem. Humanamente falando, quando nós estamos passando por provações, você fica alegre? O que é que você acha? Tem alguém aqui no meio de nós que fica alegre? Eu estou falando humanamente. Mas parece que quando Tiago ele está escrevendo isso aqui e dando esse conselho a cada um de nós, parece um conflito de pensamento, humanamente falando. Porque na verdade, humanamente falando, ninguém gosta de passar por provações. Ninguém. Mas Tiago diz o primeiro motivo para que possamos vencer essas provações e gerar algo em nós, que seja motivo de grande alegria
passar por isso. Mas é muito difícil, querido, nós temos alegria quando nós estamos passando por momentos difíceis na área financeira, no casamento, no trabalho e no ministério. Mas Tiago enfatiza: é motivo de grande alegria. Mas então, como chegarmos a essa alegria nesse tempo de provação? O que gera essa alegria? Em Tiago capítulo 12, versículo 25, ele começa a dizer o que é que gera. Ele diz assim: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. O salmista, no Salmo 1, no verso 2, ele diz: feliz é o homem que medita na lei do Senhor dia e noite. Feliz é o homem. Então, quando o Tiago está falando que é motivo de grande alegria passarmos por provações, é porque quando nós estamos com essa palavra arraigada em nossas vidas, nós vamos ter discernimento que Deus quer nos tratar e falar algo para as nossas vidas que lá na frente vai ser colocado em prática. Mas por que então ficamos infelizes quando estamos passando por provação? Porque nós não temos a preparação dentro da palavra de Deus para passar por elas. Vou colocar o exemplo aqui de 2 estudantes que vão fazer uma prova. Um se preparou e o outro não. Aquele que se preparou, quando ele olha para a prova, ele fecha ela. Mas aquele que não se preparou, ele fica batendo cabeça e é o último a entregar a prova. Qual foi dos dois que teve alegria em fazer a prova? O que estava preparado ou aquele que não estava? A pessoa que está preparada para fazer uma prova, querida, ele vai ter tanta alegria porque ele sabe o que ele está fazendo. Mas aquele que não se prepara vai saber que ele fez uma péssima prova. Quando Tiago fala, queridos, que é de grande alegria, porque a palavra de Deus gera essa alegria no coração do homem. É gerado. Porque muitas das vezes nós temos momentos de alegria. Alguma coisa que nós recebemos, que nós fomos abençoados por Deus. Mas são momentos, tem tempo de validade. Mas Tiago está falando de uma alegria contínua. É algo que não vem de nós, seres humanos. Mas é uma alegria, queridos, que vem da palavra, que é gerada em nosso coração. É mesmo nos momentos difíceis da vida, você tem alegria, porque você sabe quem você é em Cristo Jesus. Aqui também está um grande problema. Infelizmente, muitos dos nossos irmãos, quando passaram por a prova, eles sucumbiram. Eles pararam no meio do caminho. Muitos estavam aqui, mas hoje, infelizmente, não estão conosco. Porque quando a prova veio, queridos, o alicerce não era em Cristo. Não estava na palavra.
E a prova vem, queridos, e eles não aguentam a pressão. E quando eu olho o que Tiago falou, que seja momento de grande alegria, eu me lembro de uma frase que a igreja aprendeu a falar, que diz assim: porque a alegria do Senhor é a nossa, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Nós aprendemos, é impressionante. Quando falamos de alegria, a gente fala logo, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Por sinal, o pastor Isaac hesitou agora há pouco. Mas você sabe quando esse versículo foi entoado? No meio de que situação? Sabe quem falou isso? Foi Neemias. Lá no capítulo 8 de Neemias, versículo 10. Quando ele fala isso aqui, sabe o que estava acontecendo com o povo israelita? A pior fase da vida deles. Eles estavam aprisionados no exílio babilônico durante décadas. E aí eles estão voltando desse exílio. E eles olham Jerusalém destruída, o templo destruído do Senhor. E quando eles voltam para Jerusalém, queridos, os levitas começam a ensinar a palavra na praça, em praça pública. Começam a falar a palavra da verdade. Começam a ensinar o povo a palavra de Deus. E eles começam a ter uma grande tristeza, porque a culpa do exílio foi por causa dos pecados do povo. E a palavra de Deus começa a confrontar aquele povo. E é gerado uma tristeza. E olha que Neemias fala, nesse capítulo, no versículo 10: podem sair como e bebam do melhor que tiverem, e repartam com outros que não têm. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Que momento! Momento de provações, momento de tristeza daquele povo. E Neemias lá, queridos, eu sei que está sendo duro para vocês, que foi duro, mas a alegria do Senhor é a nossa força. É impressionante, querido, porque logo depois, aqui, Esdras começa a ensinar os pais de famílias a palavra de Deus. E essa tristeza, querido, é bom que ela gera arrependimento e perdão de pecados. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, eu quero ler por vocês isso aqui. Diz assim o apóstolo Paulo àquela igreja: a tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Essa tristeza do povo judeu, querido, está levando ao arrependimento e à salvação daquele povo. Porque a partir dali, querido, o Senhor se tornou a força daquele povo. Através da palavra, porque a palavra gera conhecimento, gera obediência e prática da palavra de Deus. A palavra se tornou alegria no meio daquele povo. E aquele povo, nós sabemos, depois conclui o livro de Neemias. Passaram por mais provas, mas conseguiram o seu objetivo.
O outro personagem, querido, que eu queria frisar também nessa noite era o apóstolo Paulo. Nesse ponto aqui, com grande alegria que possamos passar as provações. E Paulo aqui, querido, é um expert para nos ensinar isso aqui. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Eu queria que você abrisse lá, por favor, a sua Bíblia ou o seu celular, ligue aí. Mas eu queria que você ficasse um pouco lá. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Filipos, queridos, ele estava literalmente preso. Mas ela é conhecida como a carta da alegria. Outro conflito. Como é que a pessoa pode escrever uma carta de alegria estando preso literal? Eu sempre digo que parece um conflito aqui, humanamente falando. Mas o apóstolo Paulo, em Filipenses 4:4, ele diz assim mesmo: alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. E o que leva Paulo a escrever essa carta? O que podemos aprender com o apóstolo Paulo? Ele estando preso, mas ele ensinando para que o povo de Filipe se tornasse alegre em todas as circunstâncias. Paulo estava preso, queridos, ao palácio do governador, a residência oficial dele, chamada Pretório. E aí ele era acorrentado junto com a guarda do governador romano, chamado guarda pretoriana. E ele ficava acorrentado com os guardas ali, preso. Mas o que leva o apóstolo Paulo a fazer isso, mesmo ele preso, com aqueles homens acorrentados, a escrever essa carta? O próprio contexto nos explica. É por isso que eu quero que você esteja com a Bíblia ou o celular. Olha só, queridos, no versículo 4 ele começa: alegre-se, pois, no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Começa aqui, queridos. Perto está o... Começa aqui, queridos. É por isso que o apóstolo Paulo, mesmo em meio às circunstâncias contrárias, ele escreve algo para a igreja de Filipe para se alegrar. Não tinha motivo nenhum. Mas ele começa a dizer: perto está o Senhor. Perto de quem, querido? Dele mesmo. Paulo tinha intimidade com o Senhor. Paulo sabia quem ele era em Cristo Jesus. Paulo sabia que ele era o escolhido dele, que as circunstâncias contrárias na vida de Paulo não poderiam parar do grande objetivo que Deus tinha feito para ele. Quantos de nós, queridos, temos parado nos momentos difíceis? Por quê? Porque perto não está o Senhor. Quando as provações vierem, querido, o primeiro que tem que estar perto de você é o Senhor, como o apóstolo Paulo nos ensina. O problema é que quando as provações vêm, nós começamos a olhar para elas, para as provações. Elas são maiores do que o olhar para o Senhor, para a busca pelo Senhor, pela confiabilidade no Senhor. Paulo está falando: perto está o Senhor. Às vezes estamos passando por problemas financeiros e vamos ouvir os coaches da vida.
Às vezes estamos passando por problemas e vamos buscar ajuda em pessoas que não podem te ajudar. O apóstolo Paulo começa dizendo: perto está o Senhor. A minha alegria, ela não vem da limitação da mente humana. A minha alegria, ela não vem do meu pensamento positivo. A alegria de Paulo vinha da intimidade que ele tinha com Jesus, o seu Senhor. Mas ele continua no mesmo texto. É impressionante isso, queridos. Isso é lindo, isso aqui. Depois que ele diz: perto está o Senhor, ponto, versículo 6, ele diz assim mesmo: não andem ansiosos por coisa alguma. Amados, toda vez que nós estamos passando por provações em área financeira, principalmente a área financeira, a área familiar, a área ministerial, o que é que atinge o teu coração? A primeira coisa é a ansiedade, é a preocupação exagerada. É impressionante como Paulo começa a tratar isso aqui com aqueles irmãos. Não andem ansiosos, irmãos, por coisa alguma. Por que vocês estão tão preocupados? Porque quem tem que estar perto de você é o Senhor. A preocupação, queridos, é falta de fé. Mas aí ele continua. Depois que ele diz: não ande ansiosos por coisa alguma. Calma com a sua preocupação. Calma com a tua ansiedade. Mas em tudo, pela oração e súplica. Ponto. Mais um ponto que o apóstolo Paulo está nos ensinando. O que é oração, queridos? Oração é uma conversa entre duas pessoas. Isso é oração, é uma conversa. O que o apóstolo Paulo está falando aqui, queridos, é para você conversar com o Senhor. Ter essa vida de oração com o Senhor. E a súplica, queridos, é uma oração em que você derrama o seu coração diante dele. Não é simplesmente se ajoelhar. Aí nós nos ajoelhamos, parece que estamos fazendo legal para Deus, ajoelha e começa a bocejar. Quando mais se espera, está falando até línguas estranhas. Dormiu. A oração é uma conversa, querido, mas de um coração quebrantado diante de Deus. É a súplica, é o clamor a Ele. E logo depois ele diz assim mesmo: e com ação de graça. Mas o apóstolo Paulo, ele está invertendo aqui o ação de graça. O ação de graça não é depois que a gente recebe a bênção. Porque muitos aqui, e é certo, não é errado não, oferece esse culto e ação de graça por bênção recebida, não é assim? Mas o apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você, querido, pela oração e súplica e com ações de graça, antes de apresentar os pedidos a Deus. Querido, quem tem uma vida de oração, quem tem um Senhor com intimidade, queridos, em que a fé está imperando, não é a fé humana é que você está vendo. A fé de Deus é gerada da palavra de Deus.
quando essa palavra gera essa fé, você começa a agradecer a Deus antes da tua bênção se materializar. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Entre na presença dele com orações e súplicas e com ações de graça, agradecendo a Deus por algo que você ainda não recebeu, mas que você crê que você vai receber. É isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando nessa noite, irmão. É por isso que esse homem aqui pôde escrever uma carta dizendo: alegrai-vos, irmãos, alegrai-vos no Senhor. Eu repito, alegrai-vos, mesmo ele estando em circunstância contrária. Esse apóstolo Paulo aqui, em vez dele pegar as situações contrárias e olhar para as tempestades e olhar para o lado e tentar se desesperar, ele pegava essa situação contrária e usava a seu favor para seu crescimento espiritual e para se aproximar do Senhor. É por isso que esse homem aqui, ele foi usado grandemente pelo Senhor. E aí no versículo 7, o apóstolo Paulo nos ensina o que nós já conhecemos. Diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Paz de Deus. Você, no meio dos conflitos da vida, no meio das provações, o teu coração está em paz. O Senhor, queridos, nunca quis que o seu povo, no meio das provações, acordasse de madrugada e ficasse andando de um lado para o outro, preocupado. O que o Senhor deseja é que nós possamos acordar de madrugada, mas para orar, buscar a face dele. Não ter insônia, não ter uma preocupação exacerbada, exagerada. Alguns anos atrás, eu era muito ansioso, muito preocupado. Aí um dia a minha esposa me falou assim: filho, se a tua preocupação e a tua ansiedade resolver o problema de amanhã, você pode ficar. Alguém aqui já resolveu um problema por causa da tua preocupação exagerada? Alguém já resolveu aqui? Não, né? O apóstolo Paulo está falando, querido, que a tua ansiedade e a tua preocupação não vai valer de nada diante do problema, mas a paz de Deus, ela excede todo o entendimento, limitação humana, pensamento humano. Ela está além. Tu sabe por quê, irmãos? Porque essa paz, ela foi conquistada na cruz através de Jesus Cristo. Ela é uma conquista e ela nos entregou. Ele nos entregou. Quando o Senhor fala aos discípulos que ele ia morrer e ia ascender aos céus, os discípulos ficaram tomados de medo, preocupados. Em João capítulo 14, versículo 27, se eu não me engano, ele diz assim: eu vos dou a minha paz vos dou, não dou ao mundo, porque eles não me conhecem. Essa paz é exclusiva para a sua igreja, para os seus discípulos. E ele entregou a mim e a você, queridos. No meio das circunstâncias contrárias, você tenha paz. E essa paz é interessante. Quando o apóstolo Paulo está escrevendo isso aqui, ele está preso. Como eu falei para você, ele está acorrentado com os guardas, com os pretorianos, guardas romanos.
E ele, quando ele fala isso aqui, ele olha para aquele guarda. E é interessante, porque logo depois do guarda vestir a couraça da justiça, ele calçava as botas. E essas botas desses guardas, que eles tinham pregos nela. Sabe por quê? Porque eles caminhavam por terrenos, todo tipo de terreno. E aquela bota simplesmente levava ele a ter um equilíbrio, para não derrapar, para não escorregar. Fixava naquele terreno. O apóstolo Paulo, quando ele escreve isso aqui, ele está olhando para esse soldado. E essa bota, ela cobria os pés dele. E os pés, querido, claro, é que sustenta o nosso corpo. E é o que nos mantém firme, queridos, num propósito de Deus. Firme no meio das lutas. Porque muitas das vezes, se quisermos vencer essa guerra que nós estamos travando, sendo provados, queridos, precisamos calçar as botas espirituais. E essas botas, queridos, na armadura espiritual, é o evangelho da paz. E quando esse evangelho está em nós, querido, mesmo durante o combate mais ferrenho, cercado por circunstâncias adversas, quando Satanás ataca o nosso corpo, a nossa família, as nossas finanças, as nossas mentes, ele nos oprime com o medo, querido. Ele começa a colocar dúvida na nossa mente, queridos. Dúvida na sua fé. Quem que você confia? Porque Deus, Ele prova eu e você. Mas Satanás tenta. Quando nós estamos passando pela prova, e quando nós começamos a murmurar, Satanás começa a entender a tua aprovação. E Satanás pega essa circunstância para minar a tua mente e o teu coração, bombardear, para que você perca a sua fé. Olha o que o apóstolo Paulo fala: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o teu coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Satanás quer minar a tua mente, queridos, no momento de provação, para roubar a tua fé e a tua paz. Mas é interessante que essa paz, depois de estabelecida no crente, na igreja, querido, ela cumpre dois propósitos. Ela tem duas funções. A primeira função é que ela nos fortalece para enfrentarmos qualquer provação, sustentando-nos durante a batalha. A segunda ela nos deixa prontos para proclamar a mensagem de salvação a qualquer momento. Quando essa paz, queridos, é colocada em prática, ela faz com que você resista a qualquer provação. Você se torna, querido, um guerreiro espiritual, em que essa paz guarda a tua mente e o teu coração de qualquer invertida do diabo. Porque ele vai tentar te tirar do foco, ele vai tentar te tirar do propósito que Deus colocou em teu coração. É interessante porque Isaías 26:3 diz assim: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. E essa paz te mantém, queridos, firme, mesmo em meio às circunstâncias contrárias. E o apóstolo Paulo, ele sabia disso, porque mesmo ele preso, querido, essa paz que não vem dele, mas vem do Senhor, guardava o coração e a mente dele. E o apóstolo Paulo, ele nos ensina algo poderoso logo depois. Qual é a segunda função? Ela nos deixa pronto para proclamar a mensagem de salvação a qualquer momento, ponto.
Queridos, quando nós estamos passando por provações, não sei se você já teve essa experiência. Alguém já conversou com você e disse assim: eu estou passando por um momento muito difícil na minha vida. Tu não quer contar, tu também está. E você ajuda aquela pessoa. E depois aquela pessoa vem agradecer pela tua ajuda. Não sei se já aconteceu com você. Já aconteceu? Não? Comigo já, querido. E o apóstolo Paulo nos ensina isso. O apóstolo Paulo estava preso, como mais uma vez frisar, com a guarda pretoriana. Mas naquele momento que Paulo estava preso, ele não perdia tempo para pregar o evangelho. E o que aconteceu, queridos? Mesmo ele passando por dificuldade, essa paz que excede o entendimento estava em Paulo. Paulo estava perto do Senhor. Paulo tinha uma vida de oração e súplicas diante do Senhor. Ele começa a pregar o evangelho para aquela guarda, e aquela guarda pretoriana se converte ao Senhor. Onde é que está, pastor? Filipenses capítulo 4, versículo 21 e 22 diz assim: saúdo a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos lhe enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. Eita, apóstolo Paulo. Mesmo preso, mesmo em situação difícil, ele prega o evangelho. Mesmo em situação difícil, ele fala do amor de Jesus. Mesmo em situação contrária, ele é usado por Cristo para o convertimento de muitos. É isso que nós aprendemos com o apóstolo Paulo, que ele nos ensina a ficar firme no meio das provações, a estar olhando para o autor e consumador da nossa fé. E é interessante, queridos, que ele cumpre essa função. Ele cumpre também a função, queridos, de pregar o evangelho. Esse homem nos ensina até alegria no meio das provações. É quando nós temos a palavra de Deus em nosso coração. É quando nós temos uma vida de oração com súplicas. É quando nós colocamos a nossa fé em ação, movendo o culto e ação de graça, mesmo quando a bênção material ainda não chegou. Mas o segundo ponto que eu quero tratar com você nessa noite, querido, muito rapidamente, volte para Tiago. No versículo 3 diz assim: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. O segundo ponto, queridos, que Tiago nos ensina é ter perseverança no meio das provações. E o que significa perseverar? Significa constância, significa não desistir. E quando você persevera em algo, querido, quando você está firme, você consegue gerar em você maturidade e integridade. Hebreus capítulo 12, volte só um pouco. Versículo 1 e 2 diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Para você vencer, querido, as provações, você tem que perseverar. Ou seja, perseverar é te manter firme. Perseverar, querido, é ter uma vida crescente. O problema é que nós temos uma fé que oscila.
dependendo da circunstância que nós estamos passando, ela está lá embaixo. Passando por provação, nossa fé vai lá embaixo. Recebemos a bênção, nossa fé vai lá em cima. Aí ficamos a fé montanha-russa. Um dia estamos bem e outro dia estamos mal. Mas o que Tiago nos ensina é que para nós mantermos firme e perseverar no propósito, como perseverar em meio às provações? Versículo 2: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O problema é que muitas das vezes nas provações começamos a olhar de novo para as tempestades. E o que nós temos que fazer, irmãos, é olhar para o Senhor. Simples assim. E a partir do momento em que você vence essa provação, tendo a constância, se mantendo firme no meio da batalha, querido, vai gerar algo profundo, que nós chamamos de maturidade, integridade, e também gera autoridade na área que você for aprovado. Entenda isso aqui, queridos. É muito importante isso aqui. E eu queria que você fosse logo para 2 Coríntios, capítulo 10, que eu vou explicar isso aqui. Coríntios não, me perdoe, 2 Timóteo. 2 Timóteo, queridos. Capítulo 3, segura aí. Isso é muito importante que eu quero frisar para você. Todas as vezes que nós estamos na provação e que nós somos aprovados, gera em nós, como o próprio apóstolo Tiago fala, maturidade, integridade. E ela gera com isso uma autoridade na área que você foi aprovado. Onde está, pastor? Que autoridade é essa? Timóteo, queridos, ele é o homem que andou com Paulo, aprendeu com Paulo. Só que uma certa ocasião ele teve que assumir uma igreja, a igreja de Éfeso, com 20 anos de idade, a maior da época. Agora imagine só, um jovem de 20 anos pastoreando uma grande igreja. Você imagina isso? 20 anos. Os mais experientes, queridos, cheio de orgulho, olhava para aquele jovem e dizia: o que que esse jovem tem a acrescentar na minha vida? Eu sou melhor do que ele. Eu tenho mais vida cristã do que fulano. Como é que ele é pastor da minha igreja? Que eu tenho mais capacidade do que ele. E Timóteo começa a ter esse conflito, queridos. As pessoas começam a bombardear o ministério de Timóteo. E quem aconselha Timóteo? Com certeza Timóteo estava aflito. Era uma avalanche de crítica, querido, contra o ministério dele. Sabe quem Timóteo ouve, queridos? Alguém que tinha autoridade no assunto. E só quem tem autoridade no assunto, querido, é quem já passou e foi aprovado. Ponto aqui. Muitas das vezes nós estamos passando por problemas conjugais e nós vamos receber conselho, nada contra, da colega do trabalho, que infelizmente já se separou 3 vezes
Estou conjecturando. Aí você vai se abrir com a colega de trabalho que já se separou 3 vezes. E você diz assim para ela: ô amiga, estou com dificuldade no meu casamento. Fulano de tal não faz isso, isso, aquilo. Qual é o conselho que essa amiga vai dar? Amiga, deixa esse homem, tu pode arrumar coisa melhor. Por que essa amiga diz isso, queridos? Porque infelizmente essa amiga ela não tem autoridade para te aconselhar nessa área. E quando Timóteo está passando por dificuldade ministerial, querido, olha que o apóstolo Paulo fala, versículo 10 de 2 Timóteo 3: mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônia e Listra. Paulo estava falando para Timóteo de algo que ele já tinha passado e vencido. Antioquia, Icônia e Listra, querido. Ele e Barnabé pregando a palavra. Você pode ver lá em Atos, capítulo 14, 1 a 7, capítulo 14, 19 ao 20. Está tudo lá. Lá em Atos dos Apóstolos. Todas as vezes que eles iam pregar, convertia muita gente, mas eles eram expulsos de lá. Perseguição, sofrimento. O apóstolo Paulo disse: olha, Timóteo, presta atenção, te mostra firme, porque eu já passei por isso, e o Senhor me sustentou, e eu escrevo a ti, persevera como eu perseverei. E que o Senhor me deu vitória. E ele continua a aconselhar Timóteo: mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, Timóteo, porém permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas escrituras, que são capazes de torná-la sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, correção, instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Querido, tu sabe a provação que você está passando agora? Só você sabe. Ela vai ser útil lá na frente para alguém. Porque você está passando pela prova. Você vai vencer em Cristo Jesus. E lá na frente você vai ter autoridade para falar para pessoas. E essas pessoas vão ser altamente abençoadas por causa de você. O apóstolo Paulo tinha autoridade para dizer isso para Timóteo. E Timóteo ouve, queridos, as palavras de Paulo. E não precisa eu estar aqui exemplificando quem foi Timóteo. Mas é interessante, porque depois que você é aprovado pelo Senhor, depois que você passa pela aprovação do Senhor, você tem 2 tipos de bênção. Você tem uma bênção espiritual e uma bênção material. Eu queria ler com você. O próprio Tiago nos fala isso.
A bênção espiritual. Tiago 1,12 diz assim: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Se você perseverar, queridos, na provação e vencê-la, o Senhor vai te dar a coroa da vida, porque o Senhor não vai dar a coroa da vida para crianças, mas sim homens e mulheres maduros que foram aprovados por eles quando ele submeteu à aprovação. É a bênção da salvação. Mas tem também a bênção terrena, queridos. Olha só que coisa linda. Tiago capítulo 1, versículo 25. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Se você perseverar em meio às provas, colocando a palavra de Deus, não como ouvinte, mas como praticante, promessa do Senhor é que você será feliz, é que você será próspero em tudo que você fizer. E eu queria concluir com 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que pode suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo lhe providenciará um escape, para que possam suportar. A provação que você está passando, ela equivale, querido, à tua estrutura. Então isso quer dizer, queridos, que quando nós estivermos passando por provação, nós não podemos dizer: ah, Senhor, eu não suporto. O Senhor está falando aqui que a tentação que vem sobre vós depende da tua estrutura. E mesmo que essa provação seja muito forte, o Senhor vai te dar um escape. O próprio Senhor vai te dar um escape. Eu queria contar a história de 2 pastores. Se eu não me engano, querido, é o pastor Aloísio, da Igreja Videira. Ele se forma junto com outro pastor, bem novos. E o pastor Aloísio assume a Igreja Videira em Goiânia, uma das maiores que tem em termos de visão celular. E essa igreja ela é muito próspera. E o outro pastor, querido, o amigo do pastor Aloísio, foi mandado para a África para correr na frente de leões, para fazer missões. E aí nós sabemos que missões na África é muito difícil. Ele passou muita dificuldade, muitos anos ali na África. E um certo dia ele quis vir ao Brasil fazer uma visita para o pastor Aloísio. Ele chegou em Goiânia, foi ao culto com o pastor Aloísio. Depois do culto eles foram para a sala do pastor. Conversa vai, conversa vem. E o pastor da África diz assim: pastor, deixa eu lhe fazer uma pergunta muito sincera. Por que o Senhor fez isso comigo? Por que Deus fez isso comigo? Eu e o Senhor nos formamos juntos, começamos o ministério juntos. E você, Aloísio, ficou aqui nessa igreja tão próspera. Olha o tamanho dessa igreja, tão abençoada. Mas comigo ele me pegou e mandou para a África, queridos. Pastor, tem dia que eu como, tem dia que eu não como, tem dia que eu não como de novo, o outro dia eu não como de novo e no outro eu como.
Assim é minha vida lá na África. E o pastor Aloysio, com muita sabedoria, olhou para ele e disse assim: eu vou te explicar por quê. Porque quando Deus olhou para você, Ele olhou a tua estrutura. E só você poderia enfrentar e aguentar o que a África poderia trazer para você. Porque se eu fosse para a África, no segundo dia eu tinha desistido. Porque a minha estrutura não ia suportar toda essa provação. O que você está passando, querido? Na tua vida familiar, na área financeira, no teu ministério. Eu quero te falar que é tudo para a glória do Senhor. O Senhor está te provando por um propósito maior. Por algo maior. O apóstolo Paulo disse que esse momento agora que nós estamos passando é tão pequeno perto da glória futura que nós vamos receber. E o que o Tiago nos ensina: perseverar no meio das provas, mas com alegria, cheio da palavra da verdade, cheio da paz de Cristo, buscando em oração, suplicando e oferecendo o culto e ação de graça. Você pode ficar em pé, queridos. Na verdade, nós não precisamos saber a provação que você está sendo submetido, porque é particular. Eu falei que depende da estrutura, o que você pode suportar. Mas o que nós podemos fazer, querido, é ajudar você a suportá-la. É orando por você. É estando sempre disposto e disponível para ouvir vocês. E aí eu quero puxar a sardinha para a nossa congregação. Irmãos, por que está sofrendo só? Está difícil a provação, você tem líderes de célula. Líderes de célula, o ministério está pesado. Você tem supervisores de setor. Supervisores de setor, a aprovação está grande. Você tem supervisores de área que são os nossos pastores. Mas não desista, irmão. Permaneça firme. O Senhor está te moldando. O Senhor está te preparando. Porque eu tenho a plena convicção, querido, que através da tua vida muitas pessoas vão se converter, queridos. Muitas pessoas vão conhecer esse Jesus. Está passando por problemas físicos, com doença, queridos. O Senhor vai te curar no tempo certo. Quem sabe o Senhor não quer ter um tempo de qualidade contigo. Eu ouvi de um pastor que foi acometido de uma doença, que ele disse que foi os tempos mais profundos com o Senhor, quando ele estava doente, os momentos de maiores intimidade com o Senhor. Foi um momento a sós com Ele, em que o Senhor se revelou a ele. Foi no momento da maior prova da vida dele. Apenas confie, olhe para o autor e consumador da nossa fé, queridos. Apenas permaneça firme. As tempestades possam até tentar te naufragar, te abater, mas o Senhor está perto. É o Senhor que guerreia as nossas guerras. É o Senhor que nos sustenta no meio das tempestades. E nós vamos aqui adorar o Senhor, dizendo que Ele é grande
E no meio da tempestade que nós estamos passando, no seu aprovação, você vai exaltar o nome dele e dizer que esse Deus, ele é grande. Esse Deus, querido, ele é o Deus que nunca perdeu uma batalha. Nunca. E a tua vida está na mão dele. Apenas confia. Apenas adore nessa noite. Se você puder fechar os teus olhos. E se você não estiver passando por provação, glória a Deus. É o Senhor. Adore Ele. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Ele é digno da tua adoração. Aleluia. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. aleluia. Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te por tudo em nossas vidas. confiamos em Teu infinito amor. pois só tu és o Deus eterno Sobre toda a terra e céu. Aleluia. e céu. Aleluia. E céu. Queria que a igreja fechasse os olhos e continuasse a orar. Ore. A igreja fecha os olhos. Ninguém vai abrir os olhos, por favor. Se você está enfrentando uma grande luta, uma grande provação, querido, nós queremos ajudar em oração. Se você puder sair do seu lugar e vir aqui na frente, nós vamos estar orando por você. Os pastores vão estar orando por você. Não abra os olhos não, querido. Por favor. A igreja interceda nessa hora. Vamos estar orando. Está ajudando os irmãos. Nós cantamos que grande é o
toda a honra, de toda a glória e de toda a majestade. Nós não vamos estar orando contra o Senhor, entenda isso. Nós vamos estar orando para que você possa se sustentar no meio da prova. Mas tem alguém aqui no meio de nós que deseja entregar a sua vida ao Senhor, que nunca tomou uma decisão por Cristo. Tem alguém? Você pode levantar a sua mão, nós vamos estar orando ao Senhor também, te apresentando. Tem alguém no meio de nós que quer entregar a sua vida ao senhorio dele? Entregar completamente a sua vida ao Senhor. E também aqueles que puderam estar se afastando do corpo, que quer se reconciliar com o Senhor. Tem alguém também? Você pode sair do seu lugar, tem uma reconciliação aqui, queridos. Tem mais alguém? Amém, também tem outra reconciliação. Tem mais alguém? Na verdade, nós quebramos alguns protocolos por causa da tua vida. Nós podemos esperar. Sabemos que existe algo, uma guerra travada. Nós vamos estar orando por você. Pastor Isaac, suba aqui, por favor. Se os nossos pastores pudessem ficar aqui na frente. Mais uma vez frisar, nós não vamos orar contra o Senhor, nós vamos orar para que você se sustente no meio da prova. Nós vamos estar aqui para ajudar você, sempre que precisar. Tem 2 reconciliações, pastor. Tá? Queria que o Senhor orasse por nós. Aleluia, queridos. Tem mais alguém que deseja se reconciliar com o Senhor? Alguém que deseja entregar sua vida? Esse é o momento. Por isso que o Espírito Santo te trouxe aqui. Você poderia estar em qualquer outro lugar, menos aqui. Mas o Senhor marcou essa noite com você, esse encontro com você. E a palavra foi proclamada, a palavra foi anunciada. E a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz. E o Espírito Santo já ministrou. Os irmãos que estão se reconciliando, venham mais aqui à frente, por favor. Enquanto eles estão vindo, nós aguardamos por você. Glória a Deus. Nosso irmão Jardes e nosso irmão Bruno estão aqui à frente. Entenderam a necessidade de voltar aos caminhos, à casa do Pai. Estão aqui. Nós vamos orar com eles. Vocês repitam essa oração conosco. Senhor Jesus, eu entrego mais uma vez e volto para Ti. Eu entrego o meu coração, a minha vida. Seja o Senhor e o Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, me lava com o Teu sangue, em nome de Jesus. Pai, aqui está a Tua igreja, está aqui os Teus filhos, que entendendo a Tua palavra, entendendo a necessidade, que precisam de Ti, Senhor. Sem Ti não dá para viver, Senhor. Sem Ti não dá para ficar longe, Pai. Tu és a nossa alegria, Tu és a nossa força. E aqui estão seus filhos voltando novamente. Ah, Deus, lava-os com o Teu sangue, perdoa os seus pecados, ajuda o Senhor nesta caminhada, dando força, dando graça, dando a alegria da salvação. Aqui estão os Teus filhos também, Senhor, que estão passando por esses momentos, Senhor, de turbulência, de dificuldade. Mas a palavra diz: fiquem felizes quando passardes por tudo isso.
não é para ficar, é para passar. Que seja um tempo de aprendizado, que seja um tempo, Senhor, de crescimento, de amadurecimento, Senhor, de resistência, Senhor, para mais na frente, como ouvimos, contarmos as bênçãos, as vitórias, que seja de testemunho, Senhor. Olha para cada um dos teus filhos, o Senhor sabe a necessidade de cada um, aquilo que estão vivendo e passando. Dá força, dá alegria, dá ânimo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós te louvamos e nós te agradecemos. Antes de você aplaudir os nossos irmãos que estão retornando a casa, vocês sempre e foram e serão filhos de Deus, tá? E como filho, vocês têm uma família que estava com saudade de vocês. Vocês podem olhar aí para trás. Está aí a família de vocês, tá? Que vai estar orando, que vai estar cuidando de vocês. Receba o aplauso. Glória a Deus. Aleluia. Que maravilha, querido. É assim que acontece. Hoje nós fomos confrontados, né? Chacoalhados pela palavra. E é isso que nós precisamos. É isso que nós necessitamos. Porque não valeria nada se viéssemos aqui e não ouvíssemos a palavra de Deus. É a palavra que transforma, é a palavra que liberta. A palavra é água, é alimento, mas às vezes é martelo que vai esmiuçando, é espada que vai penetrando. Mas cabe a mim e cabe a você a tomarmos decisões, fazermos as escolhas certas, querido. Fazermos as escolhas certas. Eu sempre costumo dizer: a maior cruz Jesus já levou. Amém? Diga mais uma vez para o seu irmão lembrar aí. A maior cruz, diga para ele: a maior cruz Jesus já levou por você. Amém, queridos. Vamos celebrar o Senhor então? Glória a Deus. Lembrando a nossa semana de oração amanhã, queridos. Você não pode ficar de fora, venha. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, por que estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Aleluia. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, por que estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Aleluia, glória a Deus. Foi para isso que você foi criado, queridos, para o louvor e para a glória do Senhor Jesus. Diga: Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meus sacrifícios de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir,
quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Aleluia. Levante sua mão, querido. Aqui está a tua igreja. Aqui está o teu povo, Senhor, que veio te adorar. Recebe, Pai, a nossa adoração. Recebe, Pai, a nossa gratidão. Senhor, nos dá uma semana de paz, nos dá uma semana de conquista, uma semana de vitória. Derrama uma bênção especial sobre a vida da tua igreja, de cada família, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que possamos ter experiência contigo, Senhor. Tu és o Deus do vale, mas o Senhor é Deus do monte também. Ah, Deus, queremos, Senhor, ser forjados por Ti, ser forjados pela Tua palavra, Senhor. Nos leva na Tua paz, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, que a comunhão, que a consolação do Espírito Santo de Deus sejam com todos. E a igreja que vai morar no céu diz: Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família.